Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um E Agora Doutor, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e também pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica, que é um assunto que muitas mulheres têm curiosidade e às vezes medo, né? Tem aquele receio. Então ter um profissional especializado, dando dicas e tirando todas as nossas dúvidas faz toda a diferença. E nós teremos o cirurgião plástico, Dr. Gustavo Gurgel. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, Jéssica. É um prazer muito grande estar aqui. E é um prazer nosso, né? Tirar dúvida, pelo menos meu, tirar várias curiosidades e dúvidas que eu tinha sobre cirurgia plástica. Vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Dr. Gustavo Gurgel, como que foi sua formação e tudo mais. Se apresenta aí para o público. Então, eu sou nascido aqui em Petrópolis, né? Apesar de atualmente estar morando no Rio de Janeiro, mas a minha formação foi feita realmente lá embaixo, né? Eu me formei na Universidade de Iguaçu em 2002 e quando eu entrei na faculdade eu já tinha a intenção de fazer cirurgia plástica. Em nenhum momento eu mudei. Eu sempre tive essa veia pela cirurgia plástica, principalmente pela influência do Dr. Ivo Tanguy, que foi um cirurgião plástico brasileiro que é reconhecido mundialmente, né? E logo que eu terminei a faculdade, eu ingressei na especialização de cirurgia geral, que é um pré-requisito para todo cirurgião plástico. E essa residência, essa especialização, eu acabei, na verdade, fazendo aqui em Petrópolis, no Hospital Cites Carneiro. E, em seguida, fiz a cirurgia plástica e fiz a residência, né, no Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói, né, pela Universidade Federal Fluminense. E desde 2008, eu estou atuando como cirurgião plástico, atuo aqui em Petrópolis, atuo no Rio de Janeiro e fico nesse vai e vem aí da Serra. E uma dúvida, eu sei que cirurgia plástica é muito ampla, né? Certo. A gente vai falar de alguns assuntos que o público procura mais, mas claro, dá uma pincelada rápida em alguns campos de atuação que o cirurgião plástico atua. A cirurgia plástica realmente é uma especialidade que até me surpreendeu, porque até eu mesmo não sabia a amplitude que essa especialidade podia atuar. Então a gente atua em todas as partes do corpo, né? Existe uma área dentro da cirurgia plástica que atua na parte crânio-maxilofacial, que é digamos assim, uma subespecialidade da cirurgia plástica. O cirurgião plástico também pode atuar através de uma formação específica na cirurgia de mão, que também envolve um pouco o campo da ortopedia. E tem a parte da cirurgia estética e a cirurgia reparadora, que na verdade é o que eu mais faço, que envolve mais a parte do contorno corporal e a estética facial também. Sim, você falou que atua mais na parte estética e na reparadora. Sim, né? Uma coisa que é um assunto que eu sei que dá pano para manga, né? Vamos entrar primeiramente nas próteses, né? Qual é a demanda no consultório para a busca de colocação de prótese? Então, existe uma estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que fala o seguinte: até pouco tempo atrás, o procedimento mais procurado nos consultórios era a lipoaspiração. E atualmente, a cirurgia de mamoplastia de aumento, que significa colocar, né, a prótese mamária, é o procedimento que está encabeçando o nosso consultório. Então, hoje em dia, é o procedimento que a gente mais faz. E dentro da mamoplastia, né, da colocação da prótese mamária, tem alguns tipos diferentes de trabalhos que vocês fazem. Além do aumento, quais são os outros tipos de cirurgias feitas na mama? Basicamente, na cirurgia de mama, nós temos 4 tipos de procedimentos diferentes. A reconstrução da mama, que está relacionado aos pacientes que perderam a mama, que removeram a mama devido a um câncer. Existe a cirurgia de redução das mamas. Existe a cirurgia de aumento das mamas, que é a colocação da prótese, e a cirurgia chamada mastopexia com prótese, que nada mais é do que você levantar a mama, reposicionar a estrutura da mama, glândula, gordura, e além disso também colocar uma prótese para dar um contorno, um formato mais bonito na mama. Essa cirurgia, o último modelo que você falou é, por exemplo, para a mulher que amamentou, o seio caiu ou que tinha muita gordura ali no seio e perdeu muito peso, dependendo, ela coloca e reposiciona, dá uma desenhada. Esse é um dos casos, é o mais comum. Paciente que engravidou, teve filhos, a mamãe evoluiu com uma flacidez e, né, a gente precisa reposicionar a areola, que fica baixa, e associada a essa cirurgia a gente coloca um implante mamário de silicone para poder dar o contorno. A outra situação que é comum são os pacientes que perderam muito peso,
principalmente nos pacientes que são os ex-obesos, que fizeram a cirurgia bariátrica, que perderam em 30, 40 quilos ou até mais, e simplesmente ficaram com a mama muito vazia, e aí nesse caso a gente precisa colocar um implante, uma prótese, para poder dar volume na mama dela e levantar, né, porque o tecido todo cai. E uma pergunta, como que é o processo pré-cirúrgico? Eu quero colocar uma mama, quero colocar a prótese. Eu chego lá e falo, eu quero tal tamanho assim, e vocês pegam e colocam, ou como que é esse processo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o paciente chega exatamente com essa visão de que ele vai escolher o tamanho, que ela vai escolher o tamanho da prótese. Na verdade, não é bem assim. Às vezes até coincide do desejo da paciente, né, ser exatamente o tamanho que vai caber nela, mas na verdade não é bem assim. Existem umas medidas que o cirurgião precisa tomar na mama ao exame físico, e a partir dali, isso se limita basicamente ao tamanho da base da mama do paciente, e a partir daí a gente consegue determinar o tamanho da prótese. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, a prótese mama é como se fosse uma roupa, um sapato. Existe um tamanho que cabe em você. Né? O paciente não chega para mim, eu quero colocar 400, eu quero colocar 500, eu quero colocar 200 e eu coloco o que ela quer. Não, existe um tamanho que fica adequado para aquela largura de tórax, para a altura da paciente, para a largura da mama e para a qualidade de pele da mama que a paciente também vem apresentar. E também tem a questão da gente suportar o peso da mama, também, né? Se a gente quiser muito grande, daqui a pouco vai estar tendo que fazer uma redução da mama que não tinha por conta do peso, não é? É comum uma paciente mais jovem querer colocar uma prótese maior e depois que ela vai ficando mais velha, que é o normal, ela acha que aquilo está pesado, né? A mama cede e aí a gente acaba trocando por uma prótese menor. Em alguns casos a gente até tira a prótese, porque a paciente não quer mais a prótese e faz uma plástica normal para deixar a mama com um formato natural de uma mama como se ela fosse mais novinha. E ainda falando da questão da mama, primeiramente, como que é a colocação? Por onde que coloca essa mama? É por aqui, pela auréola, por onde que é colocado? Então, a simples colocação da prótese mamária, ela pode ser colocada por 3 vias principais, né? A via principal é a do sulco submamário. Faz uma incisão ali de uns 4, 5 centímetros, abaixo, bem no sulco da mama, e por onde a gente se coloca a prótese. A outra incisão, a outra abordagem é através da areola. A gente faz um semicírculo abaixo da areola e coloca a prótese por ali. E uma outra incisão, que não é a mais comum, é a terceira ainda na posição, é através da axila. Você pode colocar a prótese pela axila também, mas a cicatriz geralmente fica um pouco mais aparente nessa região. Na auréola vai estar tapado pelo sutiã, pela lingerie, e aqui embaixo também, né? Pelo desenho. Pelo próprio desenho da mão, a cicatriz fica mais escondida. É a incisão que eu prefiro. Até porque colocar a prótese pela areola pode comprometer a amamentação. Uma vez que você, abrindo a areola, a gente vai ter que abrir a mama no meio, até a musculatura, para poder fazer o espaço para colocar a prótese. Então, nesse trajeto onde a gente disseca, a gente abre para colocar a prótese, aquilo ali, geralmente, na cicatrização, tem a anatomia distorcida. Então, os ductos daquela região ficam entupidos. No leite não passa. Então, você pode comprometer a amamentação colocando a prótese pela areola. Isso é importante falar porque várias mulheres, principalmente jovens, né? Quando a gente está muito novinha, quer botar silicone, a gente está preocupado só em estar com o peito ali lindo e belo, né? Tá ali bonita. Mas ter essa preocupação, porque lá na frente tu pode querer ter um filho. Sim. E aquele teu desejo e não pensar no procedimento, na maneira, né? Na via que você vai querer fazer, vai acabar interferindo. Sem dúvida. Na colocação pela axila, interfere ou não? Tu consegue acessar também por baixo do músculo? Sim. Não tem interferência nenhuma na amamentação pela axila. De forma nenhuma. Então, prioridade por aqui, né? Não tendo como colocar por aqui, existe alguma impossibilidade de colocar por aqui, por baixo da... Não. E uma contraindicação específica, não. Não. Então, nenhuma. Agora a prioridade que vocês usam, né, as principais vias de colocação acesso, dessa prótese é pelo sulco ou pela areola. Pela areola, justamente. A auréola é só se a mulher já tiver amamentado, já tiver tido filhos. Sim, aí coloca, não tem problema nenhum. E no caso do câncer de mama, vocês usam pelo sulco ou pela auréola? Porque no câncer de mama você já não vai conseguir amamentar, né? Não, então, na situação do câncer de mama, vai depender do tipo de cirurgia que o mastologista vai fazer. Na maioria das vezes,
o mastologista retira toda a mama, muitas vezes retira até pele e areola. Né? O processo de reconstrução mamária, ela tem em média 3 procedimentos. O primeiro, que a gente visa apenas dar volume na mama. O segundo procedimento, que a gente visa simetrizar as mamas, deixar as mamas de tamanho simétricos. Sim. E o terceiro procedimento, que é a reconstrução do complexo areolo-papilar na mama comprometida. Agora, na maioria das vezes, a incisão para reconstrução de mama, ela é muito atípica. Ela, ao invés de ser um T invertido ou uma cicatriz menor na mama, geralmente ela tem um formato que é um fuso, né? Que é como se fosse um losango na mama, porque a pele vem de uma outra região, ou vem das costas, ou vem do abdômen. Ah, isso é legal falar, porque eu particularmente não imaginava que precisaria dessa pele de outro local, né, para fazer a reconstrução da mama. A não ser no caso, como foi aí, um caso público, que foi da Angelina Jolie, né, que ela retirou as 2 mamas. Sim. Mas ela não tinha câncer, né? Ela foi para prevenir. Foi para prevenir. Por causa do histórico familiar, né? Exatamente. Mas isso tem todo um estudo genético para poder indicar esse procedimento. Não é todo mundo que se faz, não. Então, no caso dela, foi retirado todo o conteúdo da mama e foi preservado o envelope, ou seja, envelope de pele, que é a pele e a areola, ficaram ali. E o cirurgião veio e colocou a prótese para poder substituir todo o tecido mamário que foi removido. Aí, no caso dela, a cicatriz, eu nunca vi, mas provavelmente a cicatriz dela é diferente de uma reconstrução de mama que a gente faz no dia a dia. Isso é legal também trazer, que é uma outra informação, né? É diferente. Realmente, eu já tinha ouvido falar desse caso da Angelina Jolie, mas não tinha imaginado em como seria o processo. Você disse que não é em qualquer caso que se faz isso. Certo. Como que vocês fazem para avaliar se o paciente é apto ou não? Para quê? Para fazer a remoção da mama? Para fazer a cirurgia, no geral. Quero botar a prótese, quero fazer uma redução. Como que é o pré-operatório desse paciente? O pré-operatório é basicamente o mesmo. Existe a parte da consulta médica, em que não pode faltar, hoje em dia com as mídias sociais, muitos pacientes querem fazer consulta pelo WhatsApp, consulta online. Não dá, você até pode conversar pelas mídias sociais, mas existe um momento em que vai ter que ter a consulta presencial. É fundamental que o cirurgião examine a paciente, coloque a mão, sinta como é que é a pele, para a gente poder definir o que vai ser feito. Bom, em relação à tua pergunta, o que a gente faz? A gente, depois que no exame físico percebemos que a paciente tem indicação de fazer a cirurgia, nós vamos para os exames de pré-operatório, que incluem o exame de sangue, o exame de urina, raio-x do tórax, o eletro com risco cirúrgico. No caso das mamas, se a mulher tiver menos de 35 anos, a gente costuma fazer apenas uma ultrassonografia das mamas. Acima de 35 anos, a gente geralmente solicita uma mamografia. E nas pacientes que já têm prótese, uma ressonância das mamas também é muito importante. Foi legal que você trouxe a questão das pacientes que já têm prótese. Eu sei que a prótese mamária, ela tem uma validade. Qual é o tempo de validade, mais ou menos, em média, que você vai ter que refazer a mama por conta da prótese que está ali? Isso é uma pergunta muito interessante, porque é a dúvida no meu dia a dia no consultório. Veja bem, a prótese ela é um produto que é fabricado por uma empresa. Então, na verdade, ela em si não tem uma validade específica. Você colocou ela ali, se tiver tudo bem, pode ficar com 10 anos, até um pouco mais, não tem problema nenhum. A prótese em si ela não estraga, como por exemplo uma comida, entendeu? O que acontece? É que ao longo do tempo, se você pensar em 10 anos, a pessoa envelhece 10 anos. E no processo normal de envelhecimento, da mulher principalmente, o que acontece? A mama atrofia, a glândula é substituída por gordura, nós chamamos isso de lipossubstituição, e a pele fica mais flácida. Então, como a mama fica flácida e sem conteúdo, a prótese ele pesa, então a mama cede. Então, é um caso comum de troca de prótese no futuro. A outra situação, que seria uma situação médica, é a contratura capsular. O que é isso? Toda vez que a gente coloca uma prótese de silicone nas mamas, o organismo, depois de uns 3 meses, faz um invólucro, faz uma membrana que isola a prótese do organismo. É o que nós, médicos, chamamos de cápsula. Essa cápsula pode ser fininha e pode ser grossa. Isso vai depender muito do sistema imunológico do paciente. Quanto mais grossa for essa cápsula, existe uma probabilidade maior da cápsula apertar a prótese.
E aí a paciente começa a sentir o contorno da prótese, às vezes a mama começa a ficar uma menor do que a outra, porque ela fica contraída. Em alguns casos, já mais avançados, a paciente pode ter dor. Mas isso não traz nenhum risco de morte, não traz risco de câncer para a paciente, nada disso. Mas é recomendável que, nesses casos, a gente troque a prótese mamária. Perfeito. Bem, doutora, eu vou te pedir licença rapidamente para a gente ir para um comercial e daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre prótese. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, com a participação do cirurgião plástico, Dr. Gustavo Gurgel. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. Continuamos nesse bate-papo gostoso, tirando várias dúvidas. No bloco anterior, a gente estava falando sobre próteses mamárias, né? Certo. Você falou os vários tipos de cirurgias que a gente pode fazer na região da mama. E eu não entrei na questão da cirurgia. Qual que é o tempo de cirurgia quando você vai fazer uma colocação da prótese? Olha, apenas a colocação da prótese, ela demora em média em 1 hora, 1h30. Talvez alguns cirurgiões consigam fazer isso um pouco mais rápido, mas em média em 1 hora de cirurgia. E a paciente fica internada naquele primeiro momento ou não? Ela já consegue voltar para casa no mesmo dia? A cirurgia acontecendo na parte da manhã, pelo menos comigo, eu consigo liberar essas pacientes até o final do dia para casa. Não há necessidade, não vejo necessidade, ou salvo alguns casos específicos, em que a pessoa precise dormir no hospital. Mas, caso contrário, ela pode ir embora no finalzinho do dia, sem problema nenhum. E o tempo de cicatrização? Quando você faz a cirurgia, qualquer tipo de cirurgia que a gente faz, fica aquele momento inchado, tem um momento de cicatrização do ponto. Quanto tempo demora para você ver o resultado final e os pontos estarem de fato ali cicatrizados na pele da paciente? O organismo é sábio, né? Nesse ponto ele cicatriza relativamente bem rápido. Os pontos são removidos em torno aí de 7 dias. Em alguns casos a gente deixa um pouquinho mais. Menos do que isso é pouco provável. Mas em média 7 dias a gente tira os pontos. A paciente tem que usar um sutiã cirúrgico, que é uma malha específica, durante 30 a 45 dias. Existe uma limitação para você movimentar o braço, que é temporária, mas a cicatrização em si, da pele, do corte, 7 dias. Agora, a paciente, para poder voltar às atividades normais dela, para ver o resultado final, 1 mês e meio aí, 45 dias. Que é o tempo que tem que usar esse sutiã cirúrgico também, perfeito, exatamente, isso aí. É normal a paciente, no primeiro momento, quando ver a mama ali, o resultado da mama, achar que está maior do que devia? Sim. Terminou a cirurgia, a mama ela tem um processo de inchaço normal. Esse processo ele dura aí 2 a 3 dias. Então, do pós-operatório, 2, 3 dias depois, a mama ainda pode aumentar de tamanho. As duas, né, juntos. E depois ela começa a desinchar. Esse processo demora, em média, o tempo que eu falei, 1 mês, 1 mês e meio aí para ficar do tamanho que vai ficar de fato aí para a paciente poder curtir a vida. Bem, nós falamos sobre a mama. Eu queria entrar numa questão que não sei se é muito feita ou não, mas existe também a prótese peitoral, né? Sim, a cirurgia peitoral. Ela é feita para os homens? Sim, na verdade existe um desenho específico para essa prótese peitoral em homens, né? E essa prótese ela é sempre colocada atrás do músculo peitoral maior. Diferente da mulher que pode colocar a prótese atrás da glândula. Mas no homem tem que ser atrás do músculo porque não tem glândula e tecido suficiente para dar cobertura e proteger a prótese. Então, mas é um procedimento muito parecido com o da mulher. Só que no caso dos homens, o acesso é através da axila. A gente incisa aqui na axila, abre o espaço, coloca a prótese por ali e os pontos ficam nessa região. E o tempo de recuperação é o mesmo. É o mesmo. Mas não é muito procurado, não. Não é? Não. Ela só é feita em alguns casos específicos de alguma doença ou má formação? Pode ser por estética, para homem que quer parecer que está forte, né? Enfim, e fugir um pouco da academia. Mas o mais comum são os pacientes que têm alguma deformidade de tórax, geralmente um afundamento, às vezes de um lado mais do que o outro, você coloca a prótese ali para simetrizar o tórax dele. Legal. E você me falou nos bastidores sobre, fugiu agora o nome, que tem um excesso de carne, um excesso de pele no peitoral do homem que pode interferir na colocação da prótese. Assim, existe a situação em que o homem pode desenvolver a mama, né? É o que a gente chama de ginecomastia. E aí nós temos 3 tipos de ginecomastia. A que é a gordurosa, né? Geralmente é comum em pacientes que estão acima do peso. E o tratamento para esse tipo de alteração é apenas a lipoaspiração. Existe a ginecomastia glandular, que é muito comum na época da adolescência, ela pode desaparecer sozinha, ou se ela persistir, está indicado procedimento cirúrgico, que a gente
faz um acesso ali pela areola e tira o excesso de glândula. E a mista, que você tem glândula e gordura. E a gente associa a lipoaspiração e depois abre a areola para poder tirar o excesso de glândula mamária. Nesses casos da ginecomastia, é necessário a colocação da prótese ou não? Só se for questão estética do paciente? Isso, exatamente. Isso aí. Vamos entrar agora em outro assunto de prótese, né? A prótese de bumbum, de glúteos. Como que é feita a colocação dessa prótese? A mulher, na mesma questão da mama, a mulher chega ali, eu quero meu bumbum do tamanho de fulana de tal. É assim que funciona ou vocês precisam também dessa medição para poder colocar? É tudo uma questão de harmonia corporal, né? Eu sempre opto por aquilo que fique bonito. Uma coisa é você saber fazer cirurgia plástica, outra coisa é você saber fazer alguma coisa que fique bonito. São coisas diferentes. Então, assim, nem sempre o que a paciente quer é o que vai ficar legal para ela. Mas em relação à questão da prótese glútea, ela para quem quer dar volume no glúteo, é melhor colocar prótese do que optar pelo enxerto de gordura. Uma vez que o enxerto de gordura, no pós-operatório, parte dessa gordura pode se perder, né? Pode morrer essa gordura, né? E aí, então, o paciente que sai com um bumbum maior, depois de um tempo pode diminuir. A prótese não acontece isso. Mas no caso da cirurgia da prótese glútea, o paciente vai para o hospital, pode fazer uma raquianestesia, não precisa ser anestesia geral. A incisão é feita na altura ali do cóccix, do osso, né, do osso sacro, lá embaixo, bem na pontinha, né, o cóccix. Você faz um cortezinho ali, tipo mais ou menos uns 5, 6 centímetros, e coloca a prótese dentro do músculo glúteo maior. Na parte de cima, que é para empinar. Exatamente, para poder dar o volume ali. Existem dois tipos de prótese glútea. A redonda, que é igual a uma prótese mama, e uma outra que é um formato que a gente chama de... ela é meio oval, que na minha visão fica mais bonito. Mas, obviamente, que depende muito do que a paciente quer, enfim, de como é realmente o bumbum dela para poder indicar um tipo de prótese ou outro. E você pode associar, né, na colocação da prótese glútea, a gente pode associar a lipoenxertia, para você acabar de dar um contorno no bumbum da paciente. A gente vai entrar daqui a pouco. Podemos entrar até agora, né? Você falou da lipoenxertia. Ela seria assimilada com a lipoescultura? Sim, você pode associar. São dois procedimentos diferentes, né? Na lipoescultura, a gente remove a gordura em toda a circunferência do paciente, abdômen, cintura, nas costas, pode remover da face interna das coxas, do culote, face interna do joelho, pode tirar do braço. E essa gordura a gente prepara ela para poder enxertar em áreas específicas do corpo. Na maioria das vezes, o paciente quer colocar no bumbum, mas tem que ter isso em mente. Para quem quer aumentar o bumbum, é melhor colocar prótese do que enxertar a gordura, porque a gordura pode se perder. A gordura corporal, às vezes a gente toma chá para perda de gordura, a pessoa está pensando em que quero perder a barriga, vai perder a gordura onde tem no corpo. Onde tem no corpo, isso aí. Não é só ali, o chá não vai só para ali, então você vai fazer a lipoescultura pensando em desenhar o corpo inteiro, perder sua barriga toma alguma coisa e perde tudo, né? Isso aí. Então, legal. Tem um detalhe importante que também é muito comum as pacientes no consultório, é que elas acham que vão fazer uma lipoaspiração e tirar toda a gordura que pode, e não é bem assim. Existe um limite de segurança que é estabelecido pela Sociedade de Cirurgia Plástica, através de estudos que foram feitos. Isso é uma regra que é seguida mundialmente, que você pode lipoaspirar de 5% a 7% do peso corporal. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela pode retirar no máximo 3,5 litros a 4,9 litros. Ou seja, 3,5 litros a 5 litros de gordura, que já é muita coisa. Mas... Entendeu? Acima disso, você já... Se a pessoa tem um peso mais elevado, o ideal seria que ela entrasse num processo de dieta, né, um acompanhamento com nutricionista ou atividade física para que perdesse uma parte daquilo. Perfeito. Para que... A lipoaspiração não é cirurgia de emagrecimento. Ela é contraindicado como cirurgia de emagrecimento. Ela é uma cirurgia de contorno corporal. É só para dar aquele... aprimorar suas curvas. É isso aí. Quer emagrecer, tem gastro, tem cirurgiões específicos para poder perder o peso. Cirurgia. Perfeito. Bem, doutor, vou te pedir licença novamente. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com o E Agora Doutor. Não saiam daí.
Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com E Agora Doutora aqui na TVC, com a participação do cirurgião plástico, doutor Gustavo Gurgel. Bem, doutor, estávamos falando sobre próteses, entramos na questão da lipo, né, da lipoescultura, que você falou que até tem um limite de gordura que pode ser retirado da pessoa, né? E agora eu queria falar, normalmente a lipo a gente tira muita gordura, a mulher já pensa em vou tirar a gordura do abdômen. Existe outra cirurgia voltada para o abdômen, que é a abdominoplastia. Certo, perfeito. Como que ela funciona? Então, a abdominoplastia, ela está indicada basicamente em duas situações. Quando existe um excesso de pele na barriga, isso a gente consegue perceber quando o abdômen começa a dobrar por cima da cesárea, principalmente, né? E a gente consegue ver que tem um excesso de pele ali. E na outra situação, quando a musculatura do abdômen está aberta, que é o que nós chamamos de diástase dos retos abdominais. Isso é muito comum em mulheres que já tiveram filhos, geralmente mais de um filho, ou até uma gestação gemelar, né? Ou seja, gêmeos, trigêmeos, enfim. E também comum em pacientes que ganharam muito peso devido à gordura visceral, que é aquela gordura que fica lá dentro da barriga, ela faz uma força ali na parede abdominal, onde está a musculatura, e pode ocasionar um afastamento desses músculos, que esse afastamento é corrigido na cirurgia. Existe alguma correção dessa diástase sem que seja cirúrgico? Você sabe de algum método ou não? Normalmente, se você ficou com a diástase, você tem que ir para a mesa de cirurgia. Veja bem, a atividade física não vai tratar a diástase, não vai. A musculatura, uma vez que está afastada, ela vai ficar afastada. A atividade física ajuda a manter a musculatura forte. Então, nem sempre que você tem uma diástase, você também vai ter um abdômen todo proeminente. Mas alguma coisa realmente você acaba tendo. Mas a diástase, para tratar a diástase, na maioria das vezes, você só consegue tratar de forma cirúrgica. E como que funciona esse procedimento cirúrgico? Por onde que é a incisão? Como que vocês fazem essa junção, né, da parede abdominal? O paciente, ele é orientado na consulta, geralmente a gente mostra a questão da posicionamento da cicatriz, que ele se estende de um lado do quadril, né, do ossinho da bacia,
até o outro ossinho da bacia contralateral, passando pela cesariana. Então você faz ali uma cicatriz que é um arco. Sorriso, né? Isso, exatamente. Através dali, a gente solta toda o tecido, a pele, a gordura da musculatura, expondo a musculatura, e a partir daí a gente consegue identificar onde é que está a diástase e costurar ela. Aí Vocês costuram ela por dentro, Por né? dentro, por dentro. Os Então a pontos são todos por cicatriz dentro. não fica aqui, ela Não, fica embaixo. fica lá não embaixo. fica exposta, né? Não, a cicatriz fica só aqui embaixo, na maioria das vezes fica na altura do biquíni ou da roupa íntima da paciente, e obviamente que como a gente vai ter que refazer o umbigo, fica uma cicatriz em volta do umbigo, né? Que não tem como evitar. Tem que fazer um reposicionamento dele, no caso? Tem que fazer o reposicionamento do umbigo. E terminando o procedimento, a paciente já sai da cirurgia com o abdômen retinho, esticado. Dá aquele inchaço também igual a da mama ou não? Dá, mas Porque nem tá sendo tanto. movimentado, né? O que acontece é que dificilmente a gente consegue fazer uma plástica de abdômen sem associar uma lipoaspiração que seja no mínimo das cinturas, ou melhor, da cintura, né? E então assim, a lipoaspiração em si, ela costuma acumular líquido. Então, o paciente no pós-operatório, ela fica inchada realmente. O ideal seria fazer uma drenagem linfática durante o processo de recuperação? A drenagem linfática, obviamente cada cirurgião tem uma conduta, mas em média, a drenagem linfática é liberada entre 24 e 48 horas de pós-operatório. Tanto para a lipoaspiração isolada, quanto para a lipoaspiração associada à plástica do abdômen. É bom saber isso. E com relação à cicatrização, a gente falou da mamoplastia, que também tinha a questão de não poder se movimentar tanto durante algum tempo para cicatrização. Como é o abdômen? O abdômen é o centro do corpo. Como que é essa cicatrização? Qual que é o tempo? O abdômen exige um pouco mais de paciência por parte da paciente, porque a gente geralmente associa duas cirurgias, como eu falei, a plástica do abdômen mais a lipoaspiração. Então é um pouco mais desconfortável, até porque como a gente vai tirar o excesso de pele, então a gente vai esticar aquela barriga, a gente pede para que o paciente ande um pouco encurvada para frente até tirar os pontos, não por causa de dor, mas para relaxar a área onde foi feita aquela sutura da pele. E isso muitas vezes, durante o período de pós-operatório, até tirar os pontos, que dá 7, 10 dias, o paciente acaba tendo desconforto nas costas, porque você andar encurvada durante esse período realmente é chatinho, né? Mais a lipoaspiração das costas, que também tem, né, um desconforto, né, dói um pouco, né, é fato. Então é um pós-operatório um pouquinho mais, que exige um pouco mais de paciência por parte do paciente. Além disso, tem que usar cinta, tem que usar alguma faixa, alguma coisa para manter o abdômen posicionado? Sim, no pós-operatório, o paciente, eu tenho o costume de, quando terminar o procedimento, já sair do centro cirúrgico com a cinta. Tem cirurgião que prefere enfaixar, né, usar aquelas faixas de atadura de crepom, né, aquelas faixas de pós-operatório, para não sujar a cinta, ou enfim, para dar um conforto maior para o paciente. Mas eu já tenho o costume de, terminar o procedimento, eu coloco a cinta no centro cirúrgico e ela já vai para o quarto com a cinta. Essa cinta ela vai usar por mais ou menos 45 dias. Nos primeiros 30 dias ela vai usar durante as 24 horas, tirando apenas para banho, para higiene pessoal. E nos últimos 15 dias ela usa durante o dia e pode tirar para dormir. Entendi. Então é importante isso, porque você não sai de lá, tá operado e deixa. A cinta vai ajudar a manter, né, modelado o corpo. A cinta ela tem um efeito para controle do inchaço, ela ajuda o inchaço a ir embora mais rápido, e também ela tem a função de compressão das áreas que estão operadas para não ter o que a gente chama de espaço morto. Quando a gente faz a lipoaspiração, o tecido gorduroso fica igual um queijo suíço, cheio de buraquinho. Então a cinta ela aperta aquilo ali para facilitar a cicatrização interna e não deixar acumular líquido nessa região. E além disso, ela também modela aquela área que foi feita a lipoaspiração ou foi feita a plástica do abdômen. Ela ajuda a dar o contorno corporal. É legal a gente saber disso, porque o cuidado, né? Às vezes uma pessoa que não usar cinta pode ter alguma complicação. Sim. Vai ter aquele inchaço, o desconforto. Esse inchaço pode irradiar para outras partes ou não? O líquido vai ficar retido apenas ali naqueles buraquinhos, né, do queijo suíço que você falou. Geralmente o que acontece é o acúmulo de líquido na plástica do abdômen, na área do abdômen,
Ele geralmente se acumula na altura ali do pubis, abaixo do umbigo, e é muito comum acumular líquido na região do osso sacro, nas costas, posterior, né? E aí, isso é o que nós chamamos de seroma, né? Esse acúmulo de líquido. E esse líquido ele tem que ser tirado, né? Esse geralmente é tirado no consultório mesmo, através de uma seringa, a gente aspira esse líquido que ele não pode ficar ali dentro. Tem que ser removido. Dá um desconforto muito grande para o paciente. Eu imagino, porque quando a gente tem, por exemplo, um inchaço na perna, a gente já sente aquele desconforto. Imagina o peso que deve dar em cima de uma cirurgia, né? O abdômen está todo frágil e tem aquele peso. Líquido acumulado ali dentro, faz um peso, faz uma bolsa. Bem, doutor, vou te pedir licença mais uma vez, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós voltamos com mais E Agora, doutor. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100.
Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com E Agora Doutor aqui na TVC, com a participação do cirurgião plástico, Dr. Gustavo Gurgel. Bem, doutor, eu gostaria de entrar na questão sobre anabolizantes, né? Tem aquelas pessoas que já têm um convívio dentro da academia, querem ficar todos parrudos, e às vezes eu acho que deve acontecer isso principalmente na mulher, né? Ela colocou aquela prótese mamária, colocou a prótese de glúteo e usa aquele anabolizante para deixar a coxa definida, para deixar o corpo definido. Pode essa associação? O anabolizante por si só já tem que ter um certo cuidado devido à sobrecarga no fígado. Sim. Então, se usado em doses erradas, o paciente pode ter sérios problemas de saúde. Agora, em relação à cirurgia plástica, no que diz respeito à mama, não é recomendado, tá? Se você olhar e perceber, essas mulheres que são halterofilistas, elas geralmente não têm mama. Geralmente elas têm pouca mama, ou as que têm porque botaram prótese. Por quê? Porque o anabolizante causa uma atrofia do tecido mamário. Então, se a mulher tem prótese e vai começar a usar o anabolizante, é muito comum que em pouco tempo ela perceba que a mama diminuiu de tamanho e ela comece a sentir os bordos da prótese. Começa a sentir as bordinhas da prótese. Isso gera uma insatisfação. E o tratamento disso é tirar a prótese de onde está, atrás da glândula, e colocá-la atrás do músculo. É uma outra cirurgia. E geralmente tem que trocar a prótese também. Entendeu? Aí seria praticamente o procedimento do peitoral, né? Que é a colocação pelo lado para poder chegar embaixo do músculo, ou não? Não, pode colocar por baixo. Pela mesma via de acesso. Não tem qualquer via, a gente consegue acessar o músculo, não tem problema nenhum. E acontece de ter essa assimilação também no universo masculino, né? Da prótese com o anabolizante ou não? Isso costuma acontecer exclusivamente com mulheres? Basicamente nas mulheres, porque no homem, quando a gente coloca a prótese peitoral no homem, a prótese já está atrás do músculo. Então o músculo não atrofia com o anabolizante, geralmente ele tem hipertrofia, então a prótese fica mais protegida. Mas, e o mesmo acontece no caso da prótese glútea, que a prótese está dentro do músculo glúteo máximo, ou seja, um sanduíche. Então não vai interferir. Não interfere. Para a prótese glútea e do peitoral, não. Mas para a prótese mama, sim. E outra pergunta, no pós-operatório no geral, a gente tinha comentado no bloco anterior sobre quando é uma abdominoplastia, uma lipo, a gente usa a cinta, já sai com a cinta logo do centro cirúrgico. Tem algum outro dispositivo ou acessório que quando a gente faz uma cirurgia plástica que nós precisamos usar? Sim, existe as placas de contenção, as placas de silicone, que são colocadas entre a área operada, no caso o abdômen, e a cinta. E elas, na verdade, também têm a mesma função, de ajudar a comprimir a área que foi operada, reduzindo o inchaço, e de também modelar aquela área que foi lipoaspirada, principalmente nas cinturas. E as meias de compressão, quando nós precisamos usá-las? As meias de compressão, existe um protocolo de prevenção da trombose venosa profunda, né? E um deles é o uso da meia de compressão, tem uso de medicações específicas, existe no centro cirúrgico também uma espécie de uma bota que fica comprimindo a panturrilha de tempo em tempo, mas as meias de compressão elas são indicadas no pós-operatório sim. O paciente geralmente já sai da cirurgia com a meia de compressão e ela usa essa meia aí durante 7 dias, tendo que tirar para dormir. Ela usa só durante o dia e à noite ela tira a meia. A meia de 3/4 de média compressão. É importante sim. Então, tanto homem quanto mulher precisa do uso dessa meia? Sim. É recomendável que se use sim. Em todos os casos, principalmente nas cirurgias mais prolongadas. Sim. E agora eu queria entrar na dúvida com relação à anestesia. Certo. Em todas as cirurgias plásticas é feito o uso da anestesia geral ou não? Não. A cirurgia plástica tem muita coisa que pode ser feita com anestesia local. Então, por exemplo, pálpebra, orelha, tem cirurgiões que fazem
colocam prótese mama com anestesia local e sedação. Existem a tal da hidrolipo, que nada mais é do que a lipoaspiração de pequenas áreas com anestesia local, por exemplo, uma papada, você pode fazer só com anestesia local, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas é recomendável que isso seja feito em ambiente seguro, né? Pode ser em clínica, mas a clínica tem que ter os sistemas de segurança para manter o paciente bem ali dentro. Respirador, tudo isso. Oxigênio, né? Um ambu que a gente para ventilar o paciente, enfim. E agora, de um modo geral, é mais confortável para o paciente fazer a cirurgia com anestesia geral ou a raquianestesia ou a peridural, mas isso tem que ser feito em ambiente hospitalar. E a raquianestesia e a peridural, o paciente também fica sedado, ele dorme durante o procedimento. A raque e a peridural são as mesmas que a gente usa numa cesárea. Sim, exatamente, isso aí. Aquela isso da aí. coluna. Exatamente. Mas quem define melhor o tipo de anestesia é o anestesista. Eu sempre falo para os pacientes, olha, geralmente o teu procedimento é feito com anestesia tal, mas o anestesista vai definir com você qual vai ser a melhor anestesia para o seu caso. Porque depende também da resistência. Às vezes o próprio paciente não quer ver o procedimento sendo feito, né? Não quer. Que por mais que esteja anestesiado, você sente o movimento, não sente? Sim. E o barulho do centro cirúrgico, do monitor, né, as pessoas conversando. Então o paciente às vezes fica um pouco ansioso, né? Pode ter uma alteraçãozinha de pressão. Então tem paciente que prefere fazer com anestesia geral. Eu acho que eu preferiria a sedação geral. Né? A maioria. Me daria muito nervoso ficar acordada. Eu, durante a cesárea, fiquei acordada, ouvia os médicos conversando no antes, o depois, durante. E dá aquela angústia, né? Tu não tá podendo ver o procedimento, mas você tá sentindo que estão movimentando aqui, tem um pano aqui, né? Uma cortina que não te permite ver para frente, né? Então... Não, mas eu acho que até ver o procedimento, né? Deve dar aquele nervoso. Angústia, né? Às vezes tem um paciente que tem... sensibilidade a ver sangue, que desmaia. Então pode acabar dando mais trabalho no centro cirúrgico, ele está acordado, do que dormindo. Do que dormindo. É verdade. Que aí vai dar aquela ansiedade no paciente, ou aumenta a pressão, ou ele desmaia ali, vocês não sabem por quê. Atacardia. Daí tem aquela agitação. O coração acelera, é verdade, é isso aí. É melhor ser um paciente realmente dormindo, é sempre mais seguro e mais confortável para o paciente mesmo. E qual que é o tempo, quando entra numa anestesia geral, qual que é o tempo que o paciente demora para poder voltar da anestesia, né? Começar a acordar daquele procedimento? Então, Jéssica, na verdade, não existe um tempo assim cronometrado, tá? Tem pacientes que acordam mais rápido, tem pacientes que acordam mais devagar, demoram um pouco mais. Isso também está na dependência de se ele já usava alguma medicação anteriormente para dormir, por exemplo, que são os ansiolíticos, entendeu? Então, esses pacientes podem demorar um pouco mais para acordar. Mas, em média, o ato anestésico, para anestesiar, demora em média aí tudo uns 15 minutos. E para acordar, também em média aí 15, 20 minutos. Então, não é algo demorado, né? Não. Correndo tudo bem? Não, a gente termina o procedimento, o paciente já acorda com o curativo feito, já com a cinta, né, já coberto, entendeu? Então, enquanto a gente está fazendo isso, o anestesista já está trabalhando para que o paciente, reduzindo as medicações, reduzindo o gás do anestésico, para que o paciente vai voltando volte aos pouquinhos e demore o mínimo de tempo possível, né, para que ele abra os olhos. Sim, doutora, agora eu queria tirar uma dúvida com você. Como que nós fazemos para agendar uma consulta com você aqui em Petrópolis? Você falou que atende no Rio e em Petrópolis, né? Aonde você atende no Rio? Aonde você atende aqui em Petrópolis? Então, aqui em Petrópolis eu atendo em 2 lugares. Atendo na Dermato Clínica, que fica aqui na Rua do Imperador, ao lado do McDonald's, número 804, 10º andar. E atendo no Hospital Clínico de Correias. Na Dermato Clínica às quartas à tarde e no Hospital Clínico de Correias às sextas de 15 em 15 dias. No Rio de Janeiro eu atendo na Barra da Tijuca, no O2 Corporate. Agora, para agendamento de consultas, é melhor entrar em contato com a Cíntia, que é minha assessora. E posso passar o telefone? Pode, está aparecendo aqui embaixo já. Então pode falar o telefone se quiser. 024 99 332 3152. Cíntia. E também tem o Instagram, né? E tem o Instagram, quem quiser pode me seguir lá, que é o @GustavoQGurgel.
Então tem como tirar uma dúvida lá com o doutor, Todas pelo que quiserem. Instagram. Podem comentar que viram ele aqui, né? Dar um Vai ser legal, vai ser bacana. tirar alguma dúvida a mais, se ficou. Qualquer dúvida pode perguntar, que a gente está à disposição lá para poder deixar todo mundo sem dúvida para as cirurgias. Que bom. Bem, doutor, eu gostaria de te agradecer, né? Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E a gente pelo espacinho na sua agenda para tirar várias dúvidas. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ter tirado várias dúvidas, até pessoais minhas. Eu fiquei bem esclarecida sobre o assunto, que eu tinha vários receios, né? E eu acho que todo mundo tem aquele receio de pensar, quando pensa em se cuidar esteticamente, tem aquele receio do pós-parto, do pós-cirúrgico, né? Tem o receio da morte, que é normal. Da morte principalmente, né? Tem a cirurgia geral, tem aquele medo de... Isso é normal. Mas assim, é o que tem que ser feito, né? Mas o risco sempre existe, mas a gente minimiza ele de todos os jeitos. Procurar um profissional capacitado, num Isso, local importante. com estrutura. Isso é muito importante deixar claro. Como você disse, tem alguns procedimentos que podem até ser feitos em clínica. Sim. Mas a clínica tem que ter uma estrutura para poder fazer o procedimento e te socorrer caso haja alguma complicação, né? Justamente. Alguma intercorrência. Isso aí. Bem, Perfeito. doutor, muito obrigada pelo espaço na sua agenda, pelo bate-papo. As ordens, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. E obrigada a você por ter ficado aqui. Lembrando que caso tenha qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os telefones que aparecerão abaixo do doutor e também acessar o Facebook TV Cidade de Petrópolis, que lá todos os programas da nossa grade ficam disponíveis, tem a transmissão ao vivo, mas teve alguma dúvida? Acessa lá o vídeo, volta até onde você ficou com dúvida, que você pode rever quantas vezes quiser. O programa E Agora, doutor, fica por aqui e até o próximo programa. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
ABC16. Aqui você se vê. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última